O endividamento, por afetar 78% das famílias, parece que é algo normal, né? Não deveria ser tratado como normal, não deveria ser a realidade. O endividamento em qualquer situação é algo atípico, é algo de quem errou nos seus planos, errou nos seus projetos. Mas falta uma orientação para a pessoa entender que o dinheiro que ela ganha não é o dinheiro para pagar a conta da semana ou do mês, é o dinheiro para pagar a conta da vida. Mas o fato é que falta ao brasileiro perceber a oportunidade que é fazer o sacrifício não para pagar contas. Eu não deveria fazer um sacrifício para pagar minhas contas, eu tenho que trabalhar para pagar contas. O sacrifício tem que ser para realizar projetos. Sim. Eu vou fazer um pequeno e longo sacrifício para a minha independência financeira, eu vou fazer talvez um grande sacrifício para uma baita viagem, um evento que eu quero fazer daqui a 6 meses, eu vou fazer um sacrifício por 1 ou 2 anos para garantir um intercâmbio do meu filho, alguma coisa que, puxa, não estava nos planos, mas eu vi que é oportuno e pode mudar a vida dele. Então, sacrifício, não que a vida vai ser um eterno sacrifício, mas eu tenho que trazer para a vida da pessoa aquela lógica do sacrificar para colher. É a vida de um atleta, por exemplo. Por que o esporte ajuda tanto a vida de muita gente? Por que o ex-atleta ele costuma ser um bom empreendedor, um bom empresário, bem disciplinado? Porque ele sabe que vai fazer um sacrifício por alguns meses, alguns anos, para numa competição melhorar o desempenho dele. Talvez chegue uma medalha ou não, mas melhorar o desempenho já é uma recompensa. O brasileiro médio, em geral, não tem esse software do sacrifício para celebrar. Ele tem uma expectativa, ele espera conseguir um emprego quando mandar um currículo, ele espera conseguir um bônus no fim do ano quando a empresa vender os bens que ela vende, mas se isso não acontece, ele quer proteção. Ele quer a garantia da empresa, ele quer proteção do governo, ele quer algum tipo de amparo. E aí você fala muito sobre a pessoa viver um degrau abaixo, né, do que ela seria possível, o padrão de vida dela. O que isso significa, né, em termos práticos? Pô, quão é esse degrau abaixo que você comenta? Essa é uma forma simplificada de trazer o planejamento para a vida das pessoas, né? Um degrau abaixo é uma forma, ou quase uma metáfora para a pessoa entender que o dinheiro que ela ganha não tem que pagar as contas do mês, tem que pagar as contas da vida. E para pagar as contas da vida, aquilo que eu quero ter no futuro, eu tenho que investir de maneira consistente, coerente ao longo do tempo. Viver um degrau abaixo é se você, inicialmente, ganhando qualquer número, pense um número redondo, 10, né? Pode ser 10 mil, 10 milhões, enfim, mas você ganha 10. Se você for pegar frações desse 10 para decidir o quanto gastar com o seu estilo de vida, você rapidamente consome o seu orçamento em moradia, transporte, saúde, etc. Quando a gente fala um degrau abaixo, imagina que você, pelas contas, consegue pagar um carro de 100 mil reais. Cara, procura comprar um carro de 80 mil. Ah, mas eu preciso um carro naquela configuração, então pega um carro seminovo. Né? Ou eu posso comprar uma casa de 2 milhões, ou alugar uma casa de 2 milhões. Aluga uma casa de 1,5 milhão. Por que um degrau abaixo? Porque normalmente isso simplifica muito todas as demais escolhas. Né? Principalmente o viver um degrau abaixo está relacionado aos grandes gastos que a pessoa normalmente tem, moradia, transporte. Moradia e transporte tem um efeito cascata muito poderoso. Um carro 10% mais barato, ele não vai reduzir apenas a prestação. Ele normalmente é um carro menos potente, então vai consumir menos combustível, talvez ele tenha menos manutenção, provavelmente. Ele vai permitir a você gastar menos com impostos. Sendo um carro mais simples, talvez você não tenha tanto apego por ele, você não vai pagar estacionamento o tempo todo. Enfim. Seguro vai ser mais barato. Tudo isso acaba custando menos. A moradia é a mesma coisa. Se eu pego uma moradia que custa X, uma moradia que custa 90% de X, ela... Se estiver no mesmo bairro, por ser talvez menor, ela vai gastar menos energia, menos gás, menos água, menos condomínio, menos imposto. Se ela for uma moradia de mesmo padrão, só que um pouco mais afastada, talvez esteja próximo de um mercado que é mais barato, de um posto de combustível que é mais barato. Então, isso eu venho testando nos últimos 20 anos de planejamento. Se eu vejo vários itens do orçamento que eu quero cortar, é muito mais difícil eu conseguir fazer a pessoa cortar, falar, economiza 10% de gasolina, do que falar para ela, olha, dá um trabalho, mas vamos mudar seu carro para um carro 10% mais barato, automaticamente eu já consegui a redução em vários itens. Perfeito. Casa 10% mais barata, automaticamente eu puxei vários itens. E com isso, eu estimulo a pessoa a gastar um pouco mais com gastos variáveis, lazer, qualidade de vida, cuidados pessoais, ao mesmo tempo que poupa. Eu estou criando não só um plano para o futuro, mas um plano B de proteção para esse plano do futuro. Que se acontecer um imprevisto, eu não estou pedindo para a pessoa vender as ações, as criptomoedas, os fundos que ela tem. Ela vai tentar mexer naquele gasto variável. Olha, cancela essa viagem do mês que vem, posterga por um mês para você lidar com esse imprevisto do mês atual. Isso vai dando disciplina que falta para a maioria dos investidores. Eu consigo dar consistência aos planos, com consistência eu consigo pegar ativos menos líquidos,
ou que não dão resultado de curto prazo. Então, mesmo que a renda fixa, cara, uma renda fixa sem liquidez por 2 anos vai te dar muito mais rentabilidade que uma renda fixa com liquidez. Só que eu preciso de um certo plano para blindar a possibilidade de resgatar esse valor. Então, o degrau abaixo é dar certeza à construção de projetos de curto, médio e longo prazo e dar certeza ao desfrute. De forma bem simplificada, imagina que a pessoa sai de um apartamento com uma varanda maior e vai para um mais compacto. Nesse momento de transição, eu fui convidado a morar num flat, né, numa kitnet. Essa pessoa talvez não tenha prazer de ficar no seu apartamento no fim de semana, mas eu quero que ela não tenha prazer, porque eu estou convidando ela a gastar agora com cultura, lazer, jogo de futebol, viagens, sai de casa. Usa uma parte maior do seu orçamento para aproveitar a vida. O desdobramento disso é uma pessoa que tem mais alegria, é uma pessoa que vai estar mais motivada, ela vai trabalhar melhor. Quando a gente fala, pensa uma forma de aumentar a sua renda, um cara que está em contato com várias situações na vida, que vê música, que vê arte, que vê viagem, que vê esporte. Conhece gente, né? Enfim, conhece gente. Esse cara está tendo muito mais insights de como melhorar a vida do que um cara que está ali, desesperado, separando conta na mesa, eu preciso aumentar minha renda. E ele está no loop. Ele tá churrasco ali todo sábado e domingo, ele faz churrasco na varanda. Ele está no loop. Então eu estou convidando essa pessoa, são várias oportunidades de melhoria. É um degrau abaixo para você gastar menos custo fixo, para você gastar mais com variável, para ter certeza nos investimentos. E aí a pessoa entra numa situação que, mas foi um detalhe no planejamento que deu trabalho naqueles 2 meses de mudança de imóvel que mudou toda a minha vida. Sim. Não prometi milagre, não falei que o cara ia ficar rico rápido, mas ele de repente entra num processo acelerado de entender o que é o ganho exponencial, a multiplicação, e começa a enxergar possibilidades que não existiram na vida dele nos últimos 10 anos. Tem que buscar para as pessoas um equilíbrio. O equilíbrio quer saber, eu tenho que poupar para o futuro, mas levar em consideração que o meu futuro pode acabar hoje. A gente não sabe se vai viver até amanhã, né? Não está sob nosso controle. Então minha vida tem que ser bem vivida no presente. Daí, mais um argumento para a qualidade de vida, para o consumo de lazer, cuidados pessoais, só que com todos os cuidados que eu preciso para esse bem viver não faltar nos próximos 30, 40, 50, para alguns casos 70, 80, 100 anos, né? Equilíbrio. Não é poupar o máximo possível, é equilibrar o máximo possível. O lado bom de você se permitir fazer essas trocas, assim, vou sair de um apartamento e ir para um flat, um apartamento menor, que seja mudar de carro, é que você vê, às vezes, que, por exemplo, você está num apartamento de 2 quartos, você mora sozinho, foi para um apartamento de 1 quarto. Você não era 2 vezes mais feliz no de 2 quartos, sabe? Não faz tanta diferença assim quanto a gente imagina. Às vezes uma cozinha faz muita diferença para você gosta de cozinhar e tudo mais, mas você começa a perceber o que de fato te faz feliz. O que é importante, né? A gente está aqui, no coração de Alphaville, né? 21º andar aqui, lugar que... Se eu levar a cabeça aqui, eu vejo minha casa de campo em São Roque, que está 20 e poucos quilômetros aqui para frente, 30 quilômetros aqui para frente. As pessoas conhecem minha casa pelas redes sociais. A casa é bacana, tem espaço e tal, né? Uma casa enorme. Com a diferença que uma casa igual aqui em Alphaville custaria 3 ou 4 vezes mais. Né? Então, o que a pessoa quer? Ela quer a casa naquele lugar ou ela quer a qualidade de vida, ela quer o bem-estar? Muitas vezes a mobilidade, né, de você saber onde que eu vou ter aquilo que é importante para mim, envolve um deslocamento de alguns quilômetros. Não, mas fica longe do trabalho. Nunca se toma uma decisão de comprar uma casa dissociada da decisão do transporte. Minha casa custa 10 aqui, custa 9 ali. Não, mas peraí, eu quero ver quanto custa a casa mais um bom carro, porque agora eu pego estrada. Então tudo bem, não vai ser a casa de 9, vai ser a casa de 8, um pouco mais distante. Também com um carro legal, para que no conjunto eu gaste menos do que aquela casa central do lado do trabalho, mas tenha qualidade de vida. Sim. Então, essa leitura dos grandes custos fixos associada, ela faz uma diferença muito grande também. Tem um lance que é muito louco. A gente está falando aqui de exemplos de apartamento de 1 milhão, né? Carro de 100 mil, e tem muita gente que assiste aqui, os economistas, provavelmente não tem essa condição de comprar ou alugar alguma coisa do 1 milhão, né? O cara que vive na periferia, por exemplo, como que funciona? Grandes cidades, isso é uma regra no Brasil, você tem lá um centro mais valorizado, é a área mais comercial, então os prédios e tal. Você tem uma periferia não só desvalorizada, mas muitas vezes desprezada pelo Estado, né? Falta serviços, não tem esgoto, enfim. E aquele pessoal da periferia vive muito mal, né? Paga caro por um aluguel, porque o aluguel de barraco de favela em grande cidade não é barato, gasta 3, 4 horas por dia no ônibus para ir para o trabalho no centro, um grande sofrimento. Acabei de falar de um exemplo de vida interiorana, né? Minha casa aqui tá de São Paulo 40 minutos. Se esse cara, em vez de sair para a periferia do centro e for um pouco mais longe, estamos falando de vida interior, de uma casa que talvez ele consiga plantar uma hortinha, ter frutas no quintal e que, combinada com o carro, a um custo que talvez não é muito diferente do barraco que ele tem na periferia, ele agora vai ter que se deslocar para o trabalho
E talvez não gaste as 4 horas que ele gastava, porque não é transporte público, pode ter a moto dele, o carro dele. Então, essa leitura do sai da situação limítrofe e vamos para uma situação de mais conforto, mais espaço, você ganha em qualidade de vida até para quem tem baixa renda. Qual que você diria que é o ponto central, em comum, para uma pessoa que quer se organizar financeiramente? Qual que é o ponto de partida para a pessoa que, cara, Gustavo, eu quero, né, colocar aqui no papel e eu quero ter um plano para, por exemplo, chegar na minha independência financeira e ter um futuro mais tranquilo, com mais tempo livre, com minha família, amigos e tudo mais. Se a pessoa tem a ambição de fazer uma grande viagem, uma grande festa, de ter uma casa de frente para o lago, para o rio, sei lá, alguma coisa diferente, eu consigo direcionar o comportamento dessa pessoa para o sacrifício. Você vai trabalhar e você vai se organizar e você vai acompanhar para não perder isso. Pô, mas a gente fala, talvez a casa esteja muito longe, né? Tudo bem, então eu vou incluir um projeto de longo prazo, um de médio prazo e alguns de curto prazo. Tem muito cliente nosso que fala, eu quero independência financeira, eu quero 5, 10 milhões de patrimônio. Eu falo, cara, mas você vai ter agora uma viagem por ano também. Não, vai ter. Por quê? Eu tenho que habituar a pessoa a esse processo de sacrifício, na verdade o sacrifício organizado, né? Então o que nós temos que fazer nos próximos 6 meses? Várias iniciativas, vários objetivos. Fez o sacrifício, celebra. Mas assim, celebra, se for uma celebração do tipo, quitei as dívidas, cara, eu quero que essa família tire foto e ponha um quadro na parede do momento em que eles brindaram o fim das dívidas. Porque tem que simbolizar para que aquilo seja lembrado como um momento da família. Para que na hora que essa família falar, pô, e esse ano? Pô, vamos viajar? Vamos conhecer neve? Plano, sacrifício, para brindar na neve. Você vai criando momentos de celebração. Isso vai habituando a pessoa ao processo de sacrificar, celebrar, sacrificar, celebrar. Com isso, eu trago os outros elementos. Agora eu preciso organizar. Agora a gente precisa, vamos entender como é que estão os gastos, né? Será que a gente consegue enxugar alguma coisa? E eu não preciso perguntar para o outro como gastou, que é onde começa a maior parte das brigas das famílias. Eu falo, vamos falar sobre dinheiro. Vamos lá. Quanto que cada um gastou? A pessoa se sente com a bunda na parede, né? Mas peraí, por que quanto eu gastei? Vamos falar primeiro quanto você gastou. Né? E aí começa a briga, porque nós estamos questionando a capacidade, a inteligência de um ser humano. Cara, eu gastei porque eu precisava. Eu fui na farmácia, acho que eu comprei algodão para quê? Para decorar a casa? Porque precisa. Né? Meio desmerecendo o gasto da pessoa. Exatamente. Então ninguém gosta de ter a sua escolha confrontada. Quando você fala ou pergunta, cara, o que você precisa para estar feliz? A pessoa vai falar, não sei. Né? Você me ame mais, né? Não, cara, mas vamos resgatar o que você pensava, o que você imaginava de uma vida a dois, de uma vida feliz, o que você ia construir na vida. Vamos tentar pôr isso em prática? Eu começo a dar significado para o sacrifício. E quando eu dou significado para o sacrifício, é diferente, porque a pessoa começa a encontrar recompensa na vida. O que é gasto compulsivo? O que é a pessoa que compra o que não precisa no shopping? É uma pessoa que está tentando encontrar na sua vida uma recompensa. Como ela não tem uma referência mais complexa, mas, cara, estou trabalhando que nem um louco, estou infeliz, meu marido não chega em casa, minha esposa não está presente. Vou comprar um carro, né? Vou comprar uma bolsa. Né? Eu preciso de uma recompensa. Por que a gente trabalha que nem uns condenados? Agora, se você trabalha que nem um condenado, mas sabe que você vai ter uma vida que poucos vão ter, você não vai nem pensar em recompensa de curto prazo. A minoria ainda vai ter algo a corrigir, algum tipo de, algum sintoma de desequilíbrio, tem que falar com o terapeuta, mas a grande maioria eu consigo equilibrar a compulsão com planejamento. Mas planejamento porque vai vir grandes recompensas. Eu consigo conduzir a obsessão da pessoa para essa construção de médio e longo prazo e não para recompensa de curto prazo. E muita coisa muda. Agora, Gustavo, falando né, você que então criou uma empresa sobre planejamento financeiro, né? E tem muita gente, às vezes, que está cometendo vários erros comuns e, drásticos, assim, né, que podem prejudicar bastante vários anos ali da sua jornada, ou postergar sua independência financeira e até cancelar, né, essa possível independência, e nem sabe. Né? Tem muita gente que realmente não... Cara, eu não sabia que eu estava cometendo um erro aqui no meu orçamento. Quais que são esses erros mais comuns, assim, os piores que você pega lá, o pessoal pega na empresa? Os 2 erros que, na verdade, não é que são os que dão mais trabalho para mudar, mas são os que dão mais trabalho para convencer que a pessoa está errada. Um é o excesso de gasto fixo. Então você pega um casal que ganha 6, 7 mil por mês e gasta 2,5 de aluguel, né, ou de prestação. Cara, se passou dos 30% não é a referência ideal, tá? É o limite que o banco aceita, né, de prestação que você pode pagar para não comprometer demais a renda. Mas passou dos 25%, tem algo errado. A gente tenta reduzir o máximo o gasto fixo. Um outro erro muito comum
as dificuldades que surgem de casais que não conseguem unir as finanças. E aí tem um que ganha 2, outro ganha 5. E fica tentando fazer uma divisão que nunca vai funcionar. Não, mas um paga a escola, outro paga os custos fixos, ou um paga as férias, outro paga a moradia. Funciona por um tempo. Quando a carreira de um começa a saturar, e as carreiras saturam, chega uma hora e fala, cara, tô de saco cheio do meu trabalho, né? Não importa qual dos lados é o que ganha mais ou menos, começa a haver uma dificuldade de apresentar para a família o temor de continuar trabalhando, de tentar uma transição de carreira, porque aquilo vai comprometer o estilo de vida ou as férias. Então esse casal não consegue conversar sobre talvez o que seria o melhor ambiente, né, a família, para conversar sobre dificuldade de carreira, que é algo tão importante. Então, quando a gente vê essa divisão, a gente sabe que haverá dificuldades. É um risco grande de separação tardia do casal chegar lá na frente e falar, cara, a vida não vai funcionar de jeito nenhum assim. É um risco grande de começar ataques individuais quando um dos dois perde o emprego. Ah, mas agora? Eu estou fazendo minha parte, que era pagar a moradia. Cadê as férias? Você não vai correr atrás? Então fica uma pressão para a pessoa que não conseguiu investir na sua carreira ter que conseguir emprego, em vez de entrar na transição ideal, que é o quê? Eu vou fazer uma pós-graduação, vou buscar um conhecimento novo, 2, 3 anos de sabático para voltar, né, num processo de renda. O que nós tentamos trabalhar nesses casos? Na redução do gasto fixo, são os argumentos que a gente colocou, viver um degrau abaixo para premiar a família com mais qualidade de vida. Na separação de renda, o que eu procuro fazer é um planejamento conjunto, sentar todo mundo junto para falar quais são seus sonhos, quais são os sonhos do outro, quais são os sonhos de família, né, que são um ou outro. Tem muita família que pensa só na família, né? Nossa aposentadoria, nossos filhos, nossa casa, e esquece que são dois indivíduos que têm vontades, né? Um gosta de montanha, outro gosta de praia, um gosta de frio, outro gosta de calor, enfim, amigos, família. Eu tento resgatar os sonhos individuais e monto um projeto para que 3 tipos de sonhos sejam construídos, de um, de outro e de família, com uma certa alternância. Mais importante agora o que é? Reformar a casa? Reformar a casa. Depois da reforma da casa, um quer viajar. O outro quer, enfim, montar uma cozinha gourmet para receber os amigos. Vamos tentar fazer meio simultâneo, vamos ver qual sacrifício resolve mais rápido para acelerar o outro depois. É esse tipo de plano que a gente costuma construir. Mas geralmente fruto da falta de conversa. Não se conversou sobre o que é importante para cada um, não se conversou sobre o sonho de cada um. E aí a gente vê que a vida financeira está indo, está funcionando porque nenhum grande imprevisto aconteceu, mas logo o imprevisto pode ser na carreira, na saúde, um parente, né? Preciso ajudar meu pai. Putz, acabou a harmonia familiar, porque para ajudar um ente querido, você desestruturou a renda familiar, não consegue mais manter um compromisso ou uma cobrança que existia entre os dois. Pô, na minha visão, assim, não sei, eu queria ver de você, pô, o carro, ele é um dos principais vilões, assim, da independência financeira do brasileiro, porque normalmente, né, e aí acho que são 60%, 70% dos carros 0 km adquiridos no Brasil, eles são financiados. E aí você já paga juros em cima de um bem que tem uma depreciação, que se desvaloriza. Então, no final das contas, na conta média, lá o carro popular, você termina de pagar 3 vezes e meia no veículo, que ao final das contas, que depois que você terminou de pagar, que é seu efetivamente. E aí, até que ponto, eu queria que você perguntasse assim, tem gente que justifica falando, Gui, né, quando eu falo nas lives lá, mas eu preciso ter um carro legal, cara, porque eu tô hoje numa posição, né, em termos de a hierarquia aqui na empresa, que eu não posso chegar, pô, com um golzinho geração 4, sabe? Então, até que ponto, assim, esse lance do carro? Esse lance do carro, pra mim, ele é fatídico porque muitas pessoas falam isso, e eu sou um defensor do carro por assinatura, né? E muitas pessoas falam esse do carro. Você já me deu a resposta. Né? Quando as pessoas, eu sou um diretor e tenho que chegar com esse carro. Tem por quê? Você está tentando provar para os outros, né? Que você é um cara de sucesso. Então, eu nunca vi isso fazer alguma diferença, assim, com as pessoas que você deveriam dar relevância. Porque se está fazendo diferença, talvez essa pessoa não seja tão boa assim. Não, mas esse é um ótimo exemplo da pessoa que está com a autoestima baixa ou que não tem projetos acontecendo na vida que ela precisa do tapinha nas costas. Pô, belo carro, hein? Legal. Vamos lá. Pensa num estudante que vai entrar numa faculdade, enfim, entra numa faculdade, o que ele espera do pai? Espera que o pai dê um carro zero para ele. Opa, entrei numa faculdade, né? Talvez uma universidade pública e tal. Talvez o mesmo estudante, se passar numa faculdade fora do Brasil, o que ele vai fazer lá fora é juntar mais 3 estudantes e fazer uma vaquinha para comprar um carro com 25 anos de uso, né, porque vai custar 400, 500 dólares. Faz uma vaquinha aqui, a gente rateia esse carro. Lá, a sociedade não está pressionando. Aqui, nossa sociedade cobra muito. Né? Qual que é a grife da sua roupa? Qual que é o carro que você tem? Deixa eu ver seu relógio. Eu nem relógio uso.
muitos querendo traduzir o seu sucesso através de símbolos. Eu diria para esse diretor de empresa, por exemplo, que não pode chegar com um golzinho geração 4, cara, faz o seguinte, então compra um carro bem bacana, cara, um Maverick, por exemplo, né, e dá uma reformada, né? Em vez de um carro de 20 anos, de 30 anos de uso, compra logo um de 50 anos de uso. Esse carro vai chamar atenção como você quer chamar, talvez ele vai custar ali, sei lá, não vamos desprezar um carro que já é raro hoje, mas sei lá, vai custar uns 100 mil reais em vez dos 250, 300, que é um carro mais sofisticado. Então, se carro para você é importante, cara, pensa numa forma de você ter de uma maneira diferente. Eu continuamente, sempre brinco, comento com meus filhos, né? A gente passa uma situação que eu vejo, pô, uma casinha legal, né? Um trailer legal. Eu falo, cara, se a gente perdesse tudo por alguma razão, né? Pode ser justiça, governo, assim, alguém olha o grande em cima da gente, tira tudo da gente. Vocês viveriam nisso aqui? A gente achou várias casinhas, vários trailers, vários barcos, assim, pô, esse aqui é um lugar legal pra gente viver, pai. Eu provoco nos meus filhos, assim, cara, mas se não tiver a grana, se tu é feliz, você vive bem em quase qualquer lugar. Cara, compra um trailer, né? Esses trailers de vender lanche, cara, como se faz lá fora, encosta num terreno, ali você vai pagar, sei lá, 100 reais por mês no estacionamento e mora lá. Essa versatilidade falta ao brasileiro. O brasileiro vai muito, não, mas quem casa quer casa, né? Uma casinha, se eu vou financiar uma casa, tem que ser logo 2 ou 3 dormitórios que podem vir filhos, né? E talvez minha mãe venha de vez em quando aqui dormir com a gente. Então fica aquela coisa muito receitinha padrão de uma classe média fracassada. Sim. A classe média que 78% estão endividados. Então, para de seguir receita que todo mundo segue, que é enforcar 30% da sua renda na prestação ou aluguel da casa, que é você enforcar 20% da sua renda na prestação do carro. Pense em algo mais criativo, algo que não te comprometa na construção, não digo nem do futuro, dos seus próximos sonhos.